a culpa não é minha. O fracasso da minha vida se resume na criação que eu tive, na minha família, na escola que eu estudei, no meu trabalho e no meu país. Seria muito fácil se fosse só isso. Hoje a gente vai falar sobre fracasso. O fracasso é uma coisa que a gente sempre toma como algo necessariamente ruim. O que, em parte, sim é verdade, mas é só metade do que o fracasso pode significar na vida das pessoas. Fracasso você pode entender de diversas formas. Você pode entender ele como um fim em si mesmo. Você fracassou e, por isso, não é digno de conquistar ou de vencer na vida. Ou você pode encarar o fracasso como parte do processo que você vive. Alguns jogadores de diversas modalidades de esportes entendem que o fracasso faz parte da própria jornada da coisa. A maioria das coisas que a gente faz na nossa vida não é uma linha reta, não é uma linha contínua. Nem todo mundo acerta de primeira e nem todo mundo que acerta de primeiro tem a constância de continuar acertando para o resto da vida. Às vezes, na vida, a gente dá esse passo para trás para conseguir dar 2 passos para frente, né? Então, assim, o fracasso, ele pode ser algo ruim, às vezes é bem ruim, mas nem sempre é, digamos assim, o destino final. Quando a gente fala de fracasso, a gente também fala sobre a culpa, a responsabilidade daquilo, de por que aquilo aconteceu, quem são os responsáveis. Por quê? É muito fácil quando a gente tem alguém para culpar. É muito fácil ter um vilão. É muito fácil a gente apontar o dedo e dizer, não deu certo por causa daquela pessoa, ou então não deu certo porque não tinha que dar certo, ninguém quis ajudar, então a culpa é de todo mundo. É muito fácil quando a gente tem os vilões, a gente tem os dedos para apontar. Mas na realidade é que a culpa também é das pessoas, do ambiente, mas também é nossa. Nada ocorre de maneira isolada e de forma que não se conecta com as outras coisas. Então, quando a gente fala de fracasso, o fracasso ele é coletivo. É todas as partes, incluindo você. Quando a gente evita de falar sobre a nossa parte do fracasso e tende a apontar somente o fracasso que as outras pessoas fizeram com a gente se coloca numa posição muito perigosa, da gente contra o mundo. E a gente contra o mundo, a gente está destinado a fracassar. Quando a gente se vê nessa posição de lutar contra o mundo todo, a gente fala então de um determinismo. É o mundo contra mim. Não tenho o que fazer, as coisas já foram escolhidas, eu sou simplesmente uma marionete nesse jogo. Nesse jogo eu não tenho liberdade. Então, sobre liberdade, o que você acha desse assunto, amigo? Eu estava ouvindo você falar, Paulo, e assim, liberdade é um tema que é caro aqui para a gente dar holoterapia, né? E que tem a ver exatamente com esse dialogando com isso que você trouxe, tipo, perceber que há um espaço de liberdade sempre, em qualquer circunstância. Isso quer dizer que eu vou pelo outro lado, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu tudo posso, né? Assim, não, né? Isso quer dizer que eu tenho ação, que eu tenho agência, que eu tenho autoria. E quando você estava falando uma coisa sobre fracasso, Paulo, me veio também a discussão que o Frank faz assim, o fracasso, ele não diz de uma realização pessoal ou não. Então, você pode ter uma pessoa bastante fracassada, no sentido do binômio sucesso-fracasso, mas que, de alguma forma, ela vê a sua vida com algum tipo de preenchimento de sentido. Ao passo que a gente pode olhar para uma pessoa e ver uma pessoa que a gente consideraria em termos sociais com muito sucesso, mas que essa pessoa não se vê vivenciando sentido. Olha para a vida, olha para o mundo e vê um grande vazio. E aí, quando você traz para a liberdade, tem isso, né? Às vezes, tem a ver com eu não perceber que eu estou escrevendo a minha história, eu não perceber que eu sou um agente, eu achar, eu estava te ouvindo falar também, pensando, sabe, muito o que em script. Tem pessoas que viveram e vivem uma vida de script, né? Quando eu era criança, eu tinha que ir para a escola, e aí eu tinha que estudar, fazer aquelas notas e passar, e não ficar de recuperação. Chegou um tempo que eu fui para o ensino médio, as coisas eram diferentes, mas eu tinha aquele script para seguir. E aí, de repente, tem que passar no Enem, tem que ir para a universidade, até que você tem uma escolha, né, que vai escolher qual curso você vai fazer, mas, em linhas gerais, provas, notas, seguir o caminho da turma. E aí, às vezes, quando
dá esse caminho da formatura, a pessoa fica meio que jogada, assim, lançada no mundo. E agora? E o script e o script, cadê, assim? Cadê a minha turma? Cadê aquilo que todo mundo faz? E aí, às vezes, a pessoa olha para os lados e vê cada um tomando seus caminhos, como se as pessoas, né, assim, cada um tomando seus rumos, e ela fica com a sensação de que fracassou, ou de que tudo que ela tenta, ela não sabe o que escolher, e se escolhe por algum motivo, por vários motivos, como você falou, Paulo, né? Não só por um, não está dando certo ainda, e essa dando certo vai vindo uma sensação de sofrimento, de fracasso por um lado, e essa culpabilização do que está de fora pelo outro, como você falou, né? Ah, não deu certo porque não estava funcionando a economia, não deu certo porque eu não estava no lugar certo, não deu certo porque as pessoas não deixaram, porque não se abriram para mim. E aí, como você colocou, né? A pessoa vai abrindo mão da liberdade. E aí o Frank vai falar para nós, né, que mesmo quando a gente faz isso, quando a gente opta por não escolher, opta por se deixar levar pela massa, opta por tomar os caminhos que são mais convenientes, isso é também o uso da liberdade. A própria anulação, a própria omissão, você escolheu de alguma forma. Né? E às vezes nós não estamos prontos para ouvir isso, como você falou, né? Uhum. E assim, você falou essa questão aí do estudo, né, do aluno, da aluna que aprende a estudar, vai fazer a faculdade e termina a faculdade, o que é que eu faço? Aí qual é o primeiro pensamento? A culpa é do mercado. Esse mercado que eu estou não dá dinheiro. Eu vou ter que, eu não consigo me inserir no mercado de trabalho porque não tem opção, não tem oportunidade. E sim, de fato, as condições afetam a gente, né, mas às vezes a gente enxerga nesse olhar muito binário de achar que a gente só tem duas alternativas, ou a gente faz, ou a gente não faz. A gente vê essa liberdade como um negócio muito estreito, muito limitado. E independente da posição que a gente tome, aí a gente sente que a gente não está, digamos assim, ativamente se responsabilizando pelo que a gente faz, né? A gente, mesmo tendo poucas escolhas, a gente ainda tem a capacidade de não querer escolher, de escolher e abdicar da responsabilidade que a escolha acarreta, né? E aí que a gente chega num ponto interessante, a gente fala sobre responsabilidade, que nada mais é do que a outra metade do fenômeno, que é a liberdade. Você tem a liberdade de escolher, fato, mas você também tem a responsabilidade de lidar com o peso da sua escolha. Quando a gente fala sobre fracasso, é muito mais de como você lida com o fracasso do que qualquer outra coisa. Se aquele fracasso é suficiente para te limitar, você tem que ser responsável por arcar com as consequências daquele erro. Mas se você entende que aquele fracasso faz parte de um processo maior, e dentro das escolhas que você tem, você escolhe continuar naquele caminho, aquilo te habilita a se responsabilizar pela consequência que ainda não aconteceu, que é algo positivo, ou de uma decepção ainda maior, porque o mundo não é essa maravilha toda, não. Mas, mesmo assim, às vezes a gente trata as situações da nossa vida como se a gente não tivesse agência nenhuma sobre o que a gente faz, o que acontece. Isso não é verdade. Verdade é que, mesmo quando a gente não tem escolha, a gente não pode mudar a situação concreta, a gente tem a capacidade e a oportunidade de mudar a gente. Se o mercado, se o mercado não contrata, se eu não tiver uma boa criação, se a minha família não gosta de mim, se a minha mulher, meu marido, os meus filhos não gostam de mim, isso não me limita a ser uma pessoa infeliz pro resto da minha vida. Claro, a dor é inevitável, mas o sofrimento é sempre uma escolha. É o como se sofre. É até onde você permite que esse fracasso se torne um peso na sua vida. E principalmente, o que você faz para lidar com isso. Você falou um negócio também interessante sobre, por exemplo, nem sempre aquilo que a gente tem estima, como, por exemplo, dinheiro, sucesso, fama, como algo que é necessariamente positivo. Curiosidade, fato curioso. A maioria dos brasileiros que ganham Mega Sena tende a voltar para o mesmo estado financeiro que estava cerca de um ano e meio depois. Tem gente que efetivamente ganha na Mega Sena, ganha muito dinheiro em loteria e coisas afins, e tem a qualidade de vida da pessoa deteriora muito, muito rápido.
Porque a pessoa toma como sucesso uma coisa que é sucesso para os outros. E quando ela fracassa em alcançar esse sucesso, ela se sente, digamos assim, inválida. Como se ela não tivesse escolha, que agora a vida dela acabou. Não é. Claro que as escolhas têm consequências e a gente tem que lidar com isso para da nossa vida. Mas a nossa vida vai muito mais do que simplesmente o fracassei aqui, não tem outra alternativa. Por quê? Aí lembrando, mesmo que a situação não tenha solução, mesmo que eu efetivamente não possa fazer nada prático para resolver a situação, eu posso mudar de como eu lido com esse fracasso. Eu queria pegar um ponto que você trouxe, que eu acho que é importantíssimo, assim, o fracasso como parte de um caminho, de um percurso. Por quê? Porque uma das coisas que a gente conversa também quando fala em logoterapia é em projeto existencial. Projeto tem a ver com um caminho, com um percurso, que vai tendo a ver com aquele caminho que faz sentido na minha vida, que respeita a minha autenticidade, que é congruente com quem eu penso que eu sou, que eu quero ser, né? Então, assim, se eu começo a ter um olhar para esse projeto existencial, para esse lançar-se na vida, eu preciso compreender que em dados momentos eu vou tomar uma posição, fazer uma escolha, que vai ser muito legal, que vai ter esse aspecto de sucesso, né? Mas também vou fazer escolhas, vou caminhar, trazer caminhos que não vão dar naquilo que a gente chamaria de sucesso no primeiro momento, né? E ainda assim, se como você falou, Paulo, eu consigo enxergar que isso faz parte de um caminho maior, então eu vou entender que esse é um ponto dentro de uma linha em toda que eu vou fazer. Então esse ponto é um ponto de fracasso. E aí vem esse elemento que você trouxe. Eu vou ver como eu lido com ele e como esse lidar com ele me ajuda a chegar onde eu quero. Eu estava ouvindo você falar e eu estava lembrando que, por exemplo, para a gente trazer um eco assim, né, da vida de Frank, o Frank estava escrevendo um livro quando ele foi para os campos, foi aprisionado e levado para os campos de concentração. E ele se apegou muito a esse livro, porque ele entendia que esse livro fundava a logoterapia, ou trazia, se não propriamente fundava, porque ele já tinha escrito a palavra logoterapia antes, já tinha feito artigos antes falando sobre a logoterapia, mas traria um salto, né, de compreensão. E ele se apegou muito a esse livro. Mas, assim, infelizmente, num dado momento do campo de concentração, ele perdeu. E aí a gente poderia ver isso como um fracasso, né? Perdeu não, né? Foi tirado dele, melhor dizendo, corrigindo, melhor dizendo, né? Então, se foi tirado dele, aquele manuscrito foi tirado dele. Então, se a gente fizer a leitura até esse recorte, foi um fracasso. Uhum. Só que, assim, a história não acaba aí, né? Ele foi trazendo várias reflexões sobre isso. Então, você vai pegar nos livros dele, ele vai dizer que começou a refletir, poxa, se é o sentido da minha vida depende de um pedaço de papel, a minha vida é muito pobre, né? Eu Uhum. tenho que fazer mais, assim, a minha vida não é só escrever esse livro. Pelo contrário, eu tenho que ter uma vida sobre a qual vale a pena escrever um livro. E aí ele Uhum. vai dando vários passos nessa compreensão, e sim, né, depois que ele é libertado dos campos de concentração, logo no ano seguinte, tal, ele já consegue escrever e trabalhar no lançamento da obra famosa que viria a ser o Psicoterapia e Sentido da Vida. E aí sim, né, aí tem todos os caminhos que a gente vai desenvolvendo, conversando aqui no canal. Então, assim, aquele ponto de fracasso faz parte da história Uhum. de sucesso e de sentido maior do Frankl e da sua obra com a logoterapia. E se a gente consegue compreender isso que você falou, se a gente consegue ver e lidar dessa forma, é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, enriquecimento como pessoa, ao passo que, se eu não conseguir enxergar dessa forma, provavelmente, assim, eu vou ter momentos muito difíceis, porque eu vou viver parando existencialmente, né? Assim, se isso aqui fracassou e a minha vida acaba aqui, vou sofrer bastante e não vejo a continuidade, né? E aí é aquela experiência de vazio que a gente comentava no começo do vídeo, né? Então, Paulo, assim, para finalizando aqui minhas considerações, eu acho que é importante que a gente demarque aqui no vídeo esse elemento. O fracasso, ele vai existir nas nossas vidas, né? Não tem ninguém que tenha vivido só sucesso o tempo todo, mas tem todas essas reflexões ligadas à liberdade, ligadas à responsabilidade,
que a gente foi tendo a oportunidade de conversar aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.